Lei 14.133. Paramos no artigo 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Artigo 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Artigo 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Artigo 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. Artigo 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formulação deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Artigo 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos. Inciso 1. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. Inciso 2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação a pedido da administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Inciso 3. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas nos termos do parágrafo 5 do artigo 46 desta lei. Inciso 4. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos, como de responsabilidade da administração. Artigo 134. Os preços contratados serão alterados para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Artigo 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada. Inciso 1. A da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado. Inciso 2. Ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra. Parágrafo 1. A administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de maneira não trabalhista de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei,
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Parágrafo 2. É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. Parágrafo 3. A repactuação deverá observar um interregno mínimo de 1 ano, contado da data de apresentação da proposta ou da data da última repactuação. Parágrafo 4. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. Parágrafo 5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. Parágrafo 6. A repactuação será precedida de solicitação do contratado acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Artigo 136. Registros que não caracterizam a alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações. Inciso 1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato. Inciso 2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. Inciso 3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado. Inciso 4. Empenho de dotações orçamentárias. Capítulo 8. Das hipóteses de extinção dos contratos. Isso aqui cai bastante em prova. Artigo 137. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa, as seguintes situações. Inciso 1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais de especificações, de projetos ou de prazos. Inciso 2. Desatendimento das determinações irregulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. Inciso 3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato. Inciso 4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Inciso 5. Caso fortuito ou força maior regularmente comprovados e impeditivos da execução do contrato. Inciso 6. Atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. Inciso 7. Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa ou impossibilidade de liberação dessas áreas. Inciso 8. Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Inciso 9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. Parágrafo 1. Regulamento poderá especificar
procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 125 desta lei. Inciso 2. Suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses.